Quando a gente fala em indústria 4.0, principalmente relacionada à manutenção, o que vem primeiro à mente, talvez na sua mente, a primeira coisa que veio são sensores, principalmente sensores de vibração, sem fio, mandando esse dado direto para a nuvem, estando no seu celular em tempo real, e é o que mais a gente entende, né? A gente tem mais ferramentas para detectar a falha antes que ela aconteça com a maior precisão possível. Ou seja, esses sensores, principalmente sensores de vibração sem fio, é o que vem logo à nossa mente. E por que isso, né? Qual foi a grande revolução para chamar de indústria 4.0, uma vez que a gente já tem essa análise de vibração há muito tempo e a gente já tem também há bastante tempo ela sendo monitorado em tempo real, né, online. Mas o que mais diferencia, na verdade, é não só monitoramento online, mas também sem fio, né? E já jogando direto para a nuvem, e aí tem uma gama de outras possibilidades que vem depois, como um processamento desses dados com maior velocidade, de maior número de dados. Então, aí vai entrar Big Data, vai entrar inteligência artificial, vai entrar blockchain, várias outras ferramentas aí da indústria 4.0, ferramentas tecnológicas que nos ajudam a não somente monitorar essa falha previamente, mas cruzar dados, tomar decisões e assim por diante. Mas a grande revolução disso tudo foi tirar o cabo mesmo, propriamente dito, ter o wireless e ter isso via internet que você pode acessar do seu celular a qualquer momento. Ou seja, é você ter uma operação, uma gestão mais real time, né? Mais em tempo real, tudo que está acontecendo. Então, essa foi a grande revolução. Tanto que várias empresas já apostam no sensor sem fio só por isso, sem colocar inteligência artificial, sem colocar outras ferramentas que são possíveis hoje, mas que por si só o sensor sem fio ali isolado, ele já vale muito a pena. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Se a gente for comparar com o passado, já existia um sensor online, porém com cabo. Então, eu tinha que, por exemplo, instalar um sensor lá no britador, que ficava 5 quilômetros de distância, porque ele é o primeiro equipamento lá na mineração para trazer toda para a fábrica, etc, etc. Então, são 5 quilômetros de cabo, 5 quilômetros de bandejamento. Isso pode dar problema a qualquer momento. Você tem toda essa manutenção recorrente, né, para você estar olhando tanto cabo quanto sensor, etc. E um wireless, você, ainda mais agora com tecnologias cada vez melhores de pegar, mesmo em lugares remotos, a internet, etc., você consegue mandar essa mensagem o tempo todo para a nuvem, né, para a cloud, e na internet você tem muito mais possibilidades aí de, inclusive, integrar com outros sistemas, etc. Eu estou falando isso porque a detecção da falha, ela é uma parte da gestão como um todo. Depois que você detecta a falha, você vai ter que prover todos os recursos para executar a atividade que está sendo pedido por essa falha. Por exemplo, eu detectei que tem uma falha em um rolamento, eu preciso trocar esse rolamento. O que eu preciso para trocar esse rolamento? De repente, eu vou precisar do mancal, vou precisar do rolamento, vou precisar das ferramentas para trocar esse rolamento, vou precisar de lubrificante, vou precisar de uma pessoa especializada para fazer a troca desse rolamento, e muitas vezes eu vou precisar de outros recursos como guindaste, como andame, etc., para acessar e ajudar nessa troca do rolamento. Então, tudo isso é o planejamento, é o como fazer, são os recursos e todo o estudo prévio do que precisa ser feito para a gente fazer, de fato, essa troca do rolamento. E aí, depois disso, a gente vai colocar num cronograma, ou seja, falar para o João e o José vão trocar esse rolamento de 8 às 10 da manhã, na terça-feira, programar essa parada com a produção, etc, etc. Depois disso, nós vamos gerar todo o histórico do que foi feito, ou seja, registro do que foi feito, e na sequência a gente gera os indicadores, que são todas as estatísticas no modelo de tabela, no modelo gráfico, para você enxergar melhor onde você está e de acordo para onde você quer ir, o que os dados estão te mostrando para você tomar os melhores caminhos aí, né? As melhores decisões. Então, eu estou fazendo toda essa analogia por quê? Porque a detecção da falha é parte do problema, é parte do contexto geral, da rotina do planejamento, programação e controle, não deixa de ser o início, né? E o maior foco da indústria 4.0 tem sido nesse início. Mas daqui para frente é onde nós trabalhamos, onde o Melvin, toda essa ferramenta trabalha. Ou seja, o real time, você tem em tempo real
o que está acontecendo na sua gestão. Então, vou mostrar algumas coisas que mostram o Melvin atuando em tempo real. Por exemplo, então aqui você tem a primeira coisa, o dashboard de indicadores, que tudo que você for alimentando, por exemplo, eu abro uma ordem de serviço a mais, ele já contabiliza essa ordem de serviço aberta no sistema aqui no backlog. O backlog já aumenta tudo isso em tempo real. Eu tenho meus ativos, né, meus equipamentos aqui. Então, por exemplo, ele já me mostra em tempo real o que está parado aqui e o que está funcionando. Então, você pode, por exemplo, abrir uma solicitação de serviço para um equipamento. Vou fazer aqui, o solicitante, eu estou fazendo aqui pelo próprio sistema, e eu vou selecionar um equipamento qualquer para informar que ele está parado. Equipamento parado por falha no motor elétrico. O operador passou por lá, ou ele está numa central, e ele informa que o equipamento está parado. Quando eu salvo, essa informação já vem em tempo real para aqui, para o meu elevador de caçambas, que eu informei que está parado. Eu posso vir aqui, já abrir uma ordem de serviço, gerar essa ordem de serviço, né, preenchendo dados simples aqui, e, por exemplo, eu vou fazer a troca e eu posso editar isso daqui, tá? Trocar motor elétrico de acionamento. Beleza. Criei essa ordem de serviço. Eu posso executar ela, mas antes disso eu posso planejar, né? Vir no planejamento da minha ordem de serviço e buscar, por exemplo, os materiais cadastrados no meu almoxarifado aqui. Eu posso buscar, eu começo a digitar, ele já me traz todos os rolamentos aqui. Feito todo o planejamento, a gente programa essa ordem de serviço. Então, programar é colocar numa linha de tempo, né? Eu pegar essa ordem de serviço aqui, que foi, no caso, a 1952, e eu vou programar aqui para o Igor. Aqui, programa, por exemplo, para segunda-feira. Como precisa de 2 pessoas, a gente vai chamar mais uma pessoa aqui e programar as mesmas 2 horas, tá? Para as 2 pessoas. E ela já fica na programação aqui, tanto para o Igor quanto para o João, que a gente alocou essa ordem aqui também para ele. Então, quando a gente vem aqui, eu tenho, no meu caso, 2 ordens de serviço, contabilizando 4 homem-hora. Aqui, perceba que já tem uma ordem em execução, ou seja, o outro mecânico aqui, o Guilherme, ele já está executando uma ordem de serviço. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no meu celular e pegar em minhas ordens, eu já vou conseguir, no aplicativo do Melvin, ver essas minhas 2 ordens de serviço que eu tenho para executar. E a 1952, por exemplo, eu vou iniciar a execução dela aqui agora, acabei de iniciar a execução, quando eu atualizo o sistema, eu tenho em tempo real o que está acontecendo ali, né? Aqui, ó, tanto o João quanto o Igor estão na ordem de serviço que já foi iniciada a execução do serviço. Aqui eu posso encerrar minha ordem de serviço, eu posso apontar o histórico, tirando foto, gravando vídeo, gravando áudio, tudo isso é a gestão em tempo real. Então, é só um pouco do que o Melvin pode fazer aí e tornar a gestão muito mais ágil, muito mais rápido, e com isso, não detectar a falha e deixar o equipamento quebrar da mesma forma que, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Aqui, a gente torna a gestão muito mais ágil para que todas as falhas detectadas, a gente tenha velocidade suficiente para tratar elas e fazer com que a gente atue antes da falha acontecer. Beleza? Então, fica com a gente aqui, que a gente vai passar todos os vídeos referentes ao Melvin para que você tenha o maior proveito dessa ferramenta na sua gestão de manutenção. Um abraço, sucesso!